Então, assim, eu tô aproveitando este mês, né, que é bastante falado a respeito da prevenção do câncer de mama, para a gente poder tentar divulgar um pouco, né, esclarecer para as pessoas que não conhecem esse trabalho, porque às vezes pode conhecer alguma mulher que tem essa necessidade, precisa fazer um reparo na areola completa ali, né, refazer a areola completa ou fazer uma harmonização. E para essas pessoas é muito da parte psicológica, porque a pessoa ela tem que passar por uma situação dolorida, né? O tratamento não é fácil, a pessoa não sabe como é que ela vai, o que vai acontecer com ela no decorrer desse tratamento. Então existe uma apreensão, e também tem a parte da família, a aceitação do marido, né? Ela com ela mesma. Então é muita coisa envolvida. E quando as pessoas terminam essa fase, normalmente assim, eu tive um período há muito tempo atrás, ali mais ou menos entre 2008 e 2010, eu fiz um trabalho voluntário no Hospital Erasto Gertner, né? Foi lá que eu conheci o doutor José Linhares, ele é mastologista, conheci outros médicos lá dentro, cirurgiões plásticos, né? E vários médicos, a equipe multidisciplinar que faz o tratamento, ali, enfermeiros, né? E eu fiquei um tempão lá dentro, eu com a maior disposição querendo, doar esse trabalho, assim, com muito amor para essas mulheres que eram lá dentro do Hospital Gertner, pessoas que não podiam pagar para fazer alguns tipos de trabalho, né? Que era pelo SUS, né? Aí eu ia lá toda semana, toda quarta-feira, ficava a tarde inteira lá. E elas não apareciam, porque elas tinham medo, muito medo. Elas na realidade, querem pôr um ponto final naquilo, querem esquecer que passaram por aquela situação, sabe? Uma situação dolorosa mesmo, psicológica, emocional, no corpo, no físico, né? E algumas guerreiras, né, que conseguiram superar emocionalmente tudo, fizeram o trabalho comigo lá, foi muito legal, muito gratificante o tempo que eu fiquei atendendo esse trabalho voluntário lá, foi uma iniciativa minha mesmo, né? E eu acabei meio que desistindo, porque eu ia lá e ficava dias indo e ninguém se manifestava. Porque naquela época não era menos falado ainda a respeito dessa parte de micropigmentação de areola, sabe? Esse reparo através da micropigmentação. E a internet não tinha tanta propaganda, tanta informação a respeito nas redes sociais do jeito que a gente tem hoje, né? E então, elas, por falta de informação, não queriam nem conversar comigo. Elas me viam, elas queriam manter distância. Não, eu não quero, eu quero botar um ponto final nessa história. Não quero nem pensar nisso, quero esquecer, não quero nem me olhar no espelho, né? Muitas vezes elas falavam isso, eu não quero me olhar no espelho, não quero pensar nisso mais. Só que essa parte da micropigmentação é justamente isso, elas podem se olhar no espelho novamente e esquecer disso de qualquer forma, sabe? Então, algumas delas eu fiz o tratamento todo, a gente chegou até o final, foi muito gostoso, foi bem legal. Eu gostaria de ter continuado, mas eu não conseguia convencê-las de fazer, porque elas não sabiam do que se tratava. Naquela época, a micropigmentação nem era muito conhecida, nem a parte de sobrancelhas era tão falada, né? E eu tive essa dificuldade. Eu quero ver se eu consigo retomar de volta esse trabalho voluntário, né? Eu tô me programando agora para ver se eu consigo ir pelo menos uma vez por mês para atender essas pessoas carentes lá, né? Bom, enfim, eu tô aqui falando sobre a micropigmentação, né? E tem sempre algumas perguntas que as pessoas me fazem, né? Sobre areolas, e eu vou tentar responder aqui essas perguntas, tá? E se vocês tiverem mais perguntas e quiserem me mandar depois no direct, pode me mandar, que daí na próxima semana eu vou estar falando novamente a respeito de micropigmentação de areolas. Então, no mês de outubro todo eu vou estar com esse tema, falando a respeito disso. Semana que vem eu quero ver se eu trago algumas imagens para poder mostrar um antes e um depois, alguma coisa assim. Se vocês quiserem me perguntar mais coisas, pode me mandar que eu vou estar respondendo para vocês. Tô bem feliz de estar ajudando também o pessoal que está entrando nas lives, que são profissionais que entraram em contato, fizeram perguntas, né?
tô tentando responder vocês à medida que eu posso, de acordo com aquilo que eu sei. Eu trabalho há muito tempo na área, mas a gente não sabe tudo, né? E o que eu sei eu tô tentando passar para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu poderia estar falando. Tá, então, esse procedimento de micropigmentação de areolas, ele pode ser realizado para reconstruir, refazer a areola inteira, né, como eu já falei. Pode ser feito para camuflar cicatrizes que ficaram ali na região ao redor da areola e no entremeio dela, que muitas vezes fica tipo como se fosse uma renda, assim, porque a cicatriz, ela não fica só ao redor da areola, às vezes, sabe? Quando é uma cicatriz de cirurgia plástica, né? Às vezes ela fica, tipo, como se fossem estrias abertas por dentro. Então, ela fica toda rendada e a gente vem reposicionando a cor ali e refazendo esse desenho novamente, tá? Então, ela serve para corrigir imperfeições, como eu falei, casos de pessoas que também tiveram algum acidente, né? Cicatrizes de machucadura ou de queimadura também já fiz também reparo em areola de uma pessoa queimada, que sofreu uma queimadura no corpo todo e daí perdeu a areola, é possível fazer também. E vitiligo também, que às vezes a pessoa tem e perde ali também essa cor na areola, como eu estava contando daquele rapaz lá que teve o vitiligo lá, né? Ele ficou super feliz, né? Que ele poder andar sem a camiseta novamente. Então, quais as vantagens, né, de fazer essa reconstrução de areola? Como eu falei, ela vai mexer realmente com a autoestima da pessoa, a pessoa vai poder se olhar no espelho novamente, ver essa parte da assimetria. É lógico que não fica, por mais que a gente trabalhe com esses desenhos tridimensionais, né, com essas areolas realistas, né, a gente não tá fazendo um desenho em cima de um papel. O papel aceita tudo, a gente consegue trabalhar num papel ali e fazer realmente algo que fique assim, o perfeito do perfeito. Quando a gente está trabalhando em cima de uma pele, se a pele não tiver nenhuma cicatriz em cima de onde a gente vai desenhar a areola, vai ficar perfeito. Mas muitas vezes a gente pega cicatrizes hipotróficas que parecem estrias, né? Elas são mais rasgadas, abertas, pele mais fininha. Tem as cicatrizes hipertróficas, que são aquelas cicatrizes de... Depois dessas 3 sessões, né, daí a gente vai avaliar para ver se é necessário fazer mais alguma sessão, mas normalmente em 3 sessões a gente termina. Então, quando a gente faz a primeira sessão, tentando fazer uma delimitação dessa areola, tentando deixar mais parecida um lado com o outro, e a segunda sessão a gente vai fazendo de repente uma reposição de cor, colocando de repente um tom acima ou abaixo, tentando fazer um jogo de luz e sombra, né? Ou muitas vezes é possível trabalhar com um tom só, uma cor só, e dentro dessa cor que a gente está trabalhando fazer uma degradação dessa cor, né? Fazendo também luz e sombra com a mesma cor, sem precisar de usar 2 tons ou 3 tons. Pode ser feito também dessa forma, tá bom? Então, a gente consegue devolver essa harmonia através dessas areolas desenhadas em forma tridimensional ou em forma de areola realista, né? Então, eu estava falando a respeito da cicatriz que a maior parte das vezes a pessoa tem essas cicatrizes, e aonde tem cicatrizes ali de reconstrução por causa da mastectomia, então muitas vezes são cicatrizes mais grossas, tem hipertrofia, e aí a gente tem uma dificuldade de colocar pigmento, né? E às vezes precisa de uma 4ª sessão ali para a gente poder terminar de fazer ali um retoquezinho em cima da cicatriz ali, um acabamentozinho, tá? Mas normalmente em 3 a gente consegue fazer, tá? E quando é harmonização de areola, normalmente tem vários tipos de cicatrizes ali, que eu falei que parece uma renda, né? Às vezes a gente encontra cicatriz hipertrófica ao redor, e no meio a gente encontra cicatrizes hipertróficas, que são aquelas que são rasgadinhas, sabe? Parece uma estria, elas são mais finas e mais profundas. Mas a gente consegue, normalmente, em 3 sessões, fazer essa harmonização. É um trabalho bem bonito
e muito gratificante, porque a gente está trabalhando e ao mesmo tempo está ajudando um ser humano a recuperar ali a autoestima, né? Muito bonito o trabalho, muito gostoso, gratificante mesmo.